Fala aí, galera, beleza? Bora começar mais um vídeo do nosso projeto aí, nosso ERP, para uma distribuidora de alimentos que a gente está fazendo. A gente está no início do projeto aí, né? E no último vídeo, a gente estava criando a nossa entidade principal aqui de categoria, né? Bom, a gente tinha feito o simples, né? Criamos a classe, colocamos as anotações do Lombok, as anotações aqui do Hibernate. Enfim, fizemos aqui o básico, né, para a criação da nossa classe de categoria, com as anotações de construtores e de criação de tabela no banco de dados. Beleza. Bom, no vídeo de hoje, vamos trabalhar com o carinha que eu comentei nas primeiras aulas que a gente usar, que é o Flyway, tá? Para quem não conhece o Flyway, galera, eu vou dar uma introdução bem simples, porque o foco não é explicar ele inteiramente, né? Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar nesse cara mais futuramente. Mas a princípio, galera, ele é um gerenciador, né, um gerenciador de versão de banco de dados. Então, o que acontece? A gente vai ter os nossos scripts, né? A gente vai criar scripts e o Flyway vai executar esses scripts para a gente no banco de dados, criando tabelas, fazendo inserts, alterações em tabelas, enfim. Qualquer operação assim no banco de dados a gente vai controlar via script, né? E a gente vai criar esses scripts e o Flyway, essa ferramenta, ele vai executar para a gente e vai criar as tabelas aqui para nós de primeiro momento, beleza? Bom, a gente já tem a dependência aqui no projeto do Flyway, tá? Que é esse cara aqui, ó, Flyway Core e o Flyway SQL Server, né? Como a gente está trabalhando com o banco SQL Server, a gente tem aqui o Flyway específico para trabalhar com SQL Server, né? E a dependência padrão dele. Beleza. Quando a gente adiciona essas dependências no nosso projeto, aqui na nossa pasta de resources, ele cria automaticamente para a gente aqui uma pasta db.migration. É dentro desta pasta aqui que a gente vai criar os nossos scripts com a criação das nossas tabelas, tá? Então, bora lá, bora fazer isso então. Eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo. E aqui a gente tem um padrão que a gente segue no Flyway, que a gente começa com a versão. Então, por exemplo, um V de versão, é 1, que é, por exemplo, a versão 1, 2 underlines, e aqui a gente especifica o nome desse script que a gente quer criar, né? Então, no caso, a gente vai criar a tabela de categorias, né? Então, vamos colocar aqui, ó, criar tabela categoria. E aí a gente coloca um ponto .sql, beleza? Então, esse script aqui é um script que segue o padrão aí do Flyway, né? A gente sempre começa com a versão, né? No caso V1 aqui, underline, underline, aí criar tabela categoria, por exemplo, né? É um padrão aqui do Flyway, né? Colocar sempre a versão e os dois underlines aqui, beleza? E aqui a gente vai escrever o nosso script SQL. Mas, para a gente não correr erro de a gente errar o script aqui, porque que acontece? Quando o Flyway sobe, a migration ela é única, tá? Então, se você subiu a migration uma vez, não tem como você desfazer ela, né? Então, a gente vai criar esse arquivo, vai escrever o nosso script aqui dentro. Se a gente fazer qualquer alteração no futuro, essa alteração não vai ser persistida, né, dentro do mesmo arquivo. A gente tem que criar outro, né? Então, por exemplo, a gente cria uma coluna errada aqui nessa migration. A gente não pode voltar nesse arquivo aqui e alterar depois. A gente vai ter que criar outro, né? Um novo arquivo para adicionar essa coluna ou remover o, enfim, né? Para corrigir o erro que a gente fez. Por isso, antes da gente criar o nosso arquivo aqui, a nossa migration, eu gosto sempre de fazer diretamente no banco aqui, tá? Porque se tiver algum erro, a gente já pega aqui, né? Então, qualquer erro que a gente tiver, quando a gente for criar a nossa tabela aqui, né, o banco vai acusar pra gente, a gente vai corrigir na hora, beleza? Então eu vou criar aqui com vocês esse script SQL e depois, dando certo, a gente passa ali pro nosso para nossa migration, beleza? Então vamos lá. É um script bem simples, tá? Mas mais para demonstrar para vocês que é sempre bom a gente escrever ele primeiramente no banco de dados, né? E depois jogar ele para o nosso arquivo de migration, para não correr risco de erros, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, vou dar uma create table categoria de parênteses aqui. E aqui vamos começar. A gente tem o ID, né? Ele vai ser um varchar. Vamos colocar aqui varchar de 40, pode ser. E aqui a gente vai colocar que ele é
primary key, ou seja, é a nossa chave primária na nossa tabela. E not null, né? A gente não vai aceitar valores nulos aqui na nossa tabela. Beleza? Ok. E aqui, vamos colocar nome. Também vai ser um varchar. Vou colocar aqui um varchar de 80. Vamos colocar também not null. Não vamos aceitar valores nulos aqui. E descrição. Vou colocar também um varchar de 80. Not null. Beleza. A princípio eu acho que é isso, né? Vou conferir aqui. E de nome e descrição. Uma tabela bem simples, né? Beleza, então agora vamos executar esse cara aqui para ver se vai dar certo, tá? Vou selecionar tudo, vou vir aqui no cantinho, executar a instrução. Vamos lá. E beleza, a princípio deu tudo certo aqui. Executou, mostrou a carry pra gente. Vamos ver se deu certo. Vamos dar um select aqui. Select all from categoria. Vamos ver se vai aparecer pra gente. Maravilha, apareceu aqui, ID, nome e descrição. Então criou nossa tabela. Se a gente vir aqui na tabelas, vamos atualizar aqui para ver ela. Aí, ó, criou categoria. Vendo aqui chaves unique e já criou, beleza. Chave primária aqui. Maravilha, então conseguimos criar a nossa categoria. Agora, a gente vai passar esse script aqui lá para o nosso arquivo de migration, para quando a gente subir a nossa aplicação Spring, ele ler esse arquivo e criar a tabela aqui para nós no banco de dados, tá? Bom, se a gente só pegar agora e colocar lá, vai dar problema, né? Porque a gente já tem a tabela criada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dropar ela aqui. Drop table categoria. Beleza, dropamos a nossa tabela e vamos copiar agora esse script aqui. E vamos ver aqui no nosso arquivo de migration e colar aqui. Beleza, opa, ele colocou com formatação aqui. Vou dar uma corrigida. Deixar melhor isso aqui. E nome, descrição. Maravilha. Criado então aqui nossa migration. E agora, como que a gente faz para executar esse cara? Bom, a gente vai subir o nosso projeto. E quando a gente subir, o Flyway vai automaticamente ler as migrations dessa pasta aqui e vai criar a tabela para nós do banco de dados, tá? Por padrão, o Flyway, quando a gente já inicia a aplicação, ele cria para a gente aqui no banco essa tabela aqui, ó, Flyway Schema History. É nela, deixa eu abrir novamente um editor SQL aqui. Vamos dar um select nela só para mostrar um negócio para vocês. Select on fly. Não tá Ah, tá. Deixa eu dar um use aqui. Use db catálogo produto pra gente usar banco de produto. Beleza. Vamos dar um select. Tá completando aqui pra gente, não sei porquê, mas bora lá. Vamos dar um select aqui, beleza. Não temos nada nela por enquanto, né? Que a gente não tem nenhuma migration, mas o que acontece? Aqui, todos os scripts que a gente executar, o Flyway vai registrar aqui pra gente, tá? Ele vai preencher tudo aqui pra gente, a versão, a descrição, enfim. Vai ficar, o registro das nossas migrations vão ficar aqui nessa tabela Flyway Schema History, beleza? Então vamos lá. A gente criou aqui, vamos subir o nosso projeto, tá? E vamos ver se vai funcionar e o Flyway vai executar essa migration para criar a nossa tabela, beleza? Então vamos lá, já estou com o projeto selecionado aqui. Vamos subir a nossa aplicação para ver. Tá subindo. Maravilha, subiu. E aqui em cima. Aqui, ó. Podem ver aqui no log, que tem um log aqui, ó. Flyway, ó. Tá escrito aqui, ó. Migration esquema DBO version 1, criar tabela categoria. Ou seja, ele conseguiu ler aqui a nossa migration e aparentemente ele executou pra gente aqui, tá? Persistence unit info, beleza. Vamos ver se deu certo. Vamos lá no nosso banco. Vamos dar um atualizar aqui. Beleza, a categoria já tá aqui, né? Porque a gente tinha criado antes. Mas se agora a gente dá um select aqui, ó. Pode ver que tá aqui o nosso registro, ó. Então ele preencheu aqui na nossa tabela, ó. Colocou criar tabela categoria, o tipo SQL, o nome do nosso script lá que tá no arquivo. Aqui um checksum, né? Que ele controla. A data que a gente criou essa migração. O tempo de execução aqui e o sucesso, né? 1 é sucesso e 0 é quando dá erro, né? Quando dá erro, ele registra aqui pra gente também, né? Porque a gente, como o arquivo é imutável, a gente não pode mudar o arquivo, né? Se a gente criar com erro, a gente tem que ir lá e criar outro, beleza? Bom, então é isso.
criamos então a nossa tabela no banco de dados aí. Expliquei bem, meio por cima para vocês como é que funciona o Flyway aí, tá? Mas é isso, a gente vai seguir com ele então, tá? Qualquer alteração no banco de dados que a gente fazer, a gente vai criar sempre arquivinhos aqui com as nossas tabelas, alterações, enfim, para a gente ter esse controle melhor, né? E não deixar o Hibernate criar automaticamente para a gente aqui com @int, @table, né? A gente gerenciar as nossas próprias migrations de banco de dados. Isso aí é muito bom, né, galera? Então a gente já até deixou aqui, ó, generate DDLL falso, né? Para ele não gerar automaticamente as nossas entidades quando subir o projeto. E a gente está usando aqui o Flyway com essas configurações aqui, né? Até esqueci de comentar para vocês, mas já está aqui, ó. Eu já tinha deixado as configurações prontas do Flyway, né? Então não acontece por mágica, né? Isso aí, ele busca aqui das configurações, né? Então a gente já especifica o banco que ele vai usar aqui, password, usuário, enfim, como a gente estivesse conectando, né, a nossa aplicação no banco de dados. E aqui a gente está conectando o Flyway. Beleza, galera? Eu vou comitar aqui essa interação que a gente fez, tá? Vou colocar aqui, criando migration, ou só migration, né? Migration, criação da categoria, da tabela de categoria. Beleza, vamos comitar lá. Maravilha. Vamos dar um push. Beleza, tá no repositório lá. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo aí. E é isso, galera. Bom, o vídeo de hoje foi mais curto, mais específico aqui. Queria mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com o Flyway, tá? Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo assim que possível. Mas era isso. Criamos a nossa tabela de categoria no banco de dados e nos próximos vídeos aí a gente começa a fazer mais operações com a categoria, né? Parte de repositórios, services e a nossa regra de negócio aí de cadastro, busca e atualização. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima.